Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Nicolas. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu vi algumas pessoas comentando numa rede social, que se refere a por que, o Brasil e outros países tropicais, na faixa tropical, mas ali na linha do Equador, eles não alcançaram um patamar de desenvolvimento como os países europeus e como os Estados Unidos. Eles não se tornaram, digamos, países ricos. E eu vi bastante gente falando, dando as razões nas quais essas pessoas acreditam, né? Falando de repente que pode ser por causa do clima, que é mais quente, e aí as pessoas trabalham menos. Pode ser por causa da vegetação, que é mais densa e atrapalha o desenvolvimento. Há quem diga que é tudo culpa do colonialismo, porque a Europa, quando colonizou a América do Sul, a África, a Ásia, ela tirou tudo nosso e pegou para si, e aí a nossa riqueza foi para eles. E também há quem diga que é, é uma questão de que esses países eles são muito autoritários, eles não têm livre comércio, e por causa dessa ausência de democracia, de liberdade, esses países acabaram não também alcançando um desenvolvimento tão grande. E, do meu ponto de vista, todas essas visões ou elas são um pouco incompletas, ou são rasas, ou não fazem o menor sentido. E vou começar a falar um pouco mais disso melhor agora. Antes de mais nada, eu acho importante nós falarmos sobre algumas dessas visões. Se o problema fosse o calor, o clima mais quente aqui nas regiões tropicais, que estaria impedindo o nosso desenvolvimento, nós não teríamos visto grandes impérios que à época eram mais desenvolvidos justamente em regiões mais quentes, como por exemplo o Egito, como astecas, como as civilizações na Mesopotâmia e tantos outros. Se o problema fosse falta de livre mercado, grande intervenção do Estado na economia, nós não veríamos os, infelizmente, maiores períodos de desenvolvimento dos países colonizados, seja sul-americanos, seja africanos, seja asiáticos, justamente em ditadura, justamente em regimes mais autoritários. Eles tiveram um grande papel em desenvolver os seus países até certo ponto, claro, com toda a repressão, com toda a matança, com todos os horrores de uma ditadura, mas muitos deles desenvolveram seus países até certo ponto, né? Tomaram ações de desenvolvimento, tomaram ações mais nacionalistas. Então acho que também não é por esse caminho. Agora, sobre o colonialismo, não dá para ser tão simplista a ponto de dizer, quanto algumas pessoas falam, que foi simplesmente os europeus chegando aqui, roubando tudo que é nosso e transferindo essa riqueza para eles, e aí do nada, uau, eles ficaram ricos porque tiraram da gente. Houve um processo semelhante a isso, que é mais complexo do que isso, mas o simples e puro colonialismo, a simples e pura extração, não foi o que realmente tornou os países que depois saíram das colônias, né, viraram independentes, os países pobres e subdesenvolvidos de hoje. Mas sim as instituições que foram formadas aqui durante o período colonial e toda a estrutura que foi formada para atender as necessidades das metrópoles europeias que colonizaram a gente. Então vamos lá, vamos analisar por que o Brasil e outros países na região tropical não conseguiram se desenvolver tanto quanto os países mais ao norte, Europa, Canadá, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul. Quais que foram os fatores principais para esse tipo de coisa e por que que a gente até hoje parece que não consegue caminhar muito para frente. A gente sempre caminha a passos muito curtos, às vezes parece que a gente volta, a gente fica preso no passado, sabe? Então vamos buscar entender melhor as razões disso tudo. O primeiro ponto que devemos analisar aqui, que não dá para ignorar, não dá para menosprezar, porém também não dá para colocar como a razão de tudo a razão de todos os problemas de uma maneira simplificada é o colonialismo. É, o Brasil, a América do Sul, a África, a Ásia e todos os países, ou quase todos, que se encontram nessa faixa tropical foram colonizados por potências europeias, que sim causaram grande destruição tanto aos povos locais quanto em termos de recursos naturais. Nós fomos muito explorados pelos europeus, não dá para negar isso. E esse tipo de coisa, lógico, influenciou. Mas nós também não podemos colocar apenas que eles tiraram da gente as nossas riquezas, tomaram para si e isso os enriqueceu.
Nós temos vários exemplos de países que foram colonizados ou tinham passados bem complicados, de bastante pobreza, de bastante miséria, ou de completa destruição, como é o exemplo, por exemplo, da Alemanha, que foi completamente arrasada e destruída depois da Segunda Guerra Mundial, e que conseguiram se reerguer num curto período de tempo. Eles conseguiram alcançar o desenvolvimento, a riqueza e a prosperidade para suas populações em um período de tempo que é muito mais curto do que os próprios países europeus e outros que já são ricos e desenvolvidos há mais tempo. E acredito que a grande herança negativa que o colonialismo nos deixou é a questão das instituições. Para que o colonialismo funcionasse e para que Portugal, falando agora mais do Brasil, mas isso serve para outros países também, sejam colonizados pela Espanha, Inglaterra, França, todos. Para que a colonização funcionasse e fosse lucrativa, eles precisavam criar certas dinâmicas, criar certas estruturas nas quais eles conseguissem criar essas formas de lucro e tornar colônias que não eram empreendimentos baratos, não eram empreendimentos fáceis, em algo realmente rentável, em algo que valesse a pena. E qual que é a função primordial, a mais fundamental de qualquer colônia, independente de qual seja o seu colonizador? Extrair seus recursos naturais, suas riquezas naturais, para então enviá-las ao colonizador. Ou seja, dentro dessa lógica, você cria essa dinâmica em que a colônia ela vai sempre focar em pegar o que é mais básico, pegar o que é da terra, seja minérios, seja árvores, sejam plantações, né, plantas e os produtos agrícolas, para então enviá-la para fora. E aí lá fora eles revendem, eles ou transformam aquilo em algo mais elaborado, né? Transformam o ferro que a gente extrai aqui em espadas, em outras coisas. E dessa forma você também acaba criando uma sociedade na colônia que tem esse tipo de pensamento, que tem essa naturalidade de agir. Claro que a colônia é forçada a dar esses recursos para sua nação colonizadora. Agora, mesmo depois das independências, mesmo depois da independência do Brasil, essa dinâmica se manteve. Se antes, durante a colônia, nós exportávamos principalmente cana-de-açúcar para Portugal, principalmente depois ouro para Portugal, nós passamos a exportar café para a Inglaterra e para o resto do mundo, né, em ampla escala. Nós continuamos a exportar cana, nós continuamos a exportar algodão, e hoje nós somos o maior exportador de soja, nós somos o principal. A soja brasileira é a grande referência no agronegócio desse país. Então, inclusive, você tem a ideia do agro como aquele que carrega a economia brasileira, né, como a principal força da economia brasileira. E não é à toa, nós tivemos aí 500 anos do agro sendo a grande fonte econômica do Brasil, pelas dinâmicas colocadas pela colonização, pela forma como Portugal digamos, utilizou o nosso território para ganhos próprios. Afinal, essa era a nossa grande função. E uma vez que o país ele tem esse tipo de dinâmica enraizada já nele, esse tipo de dinâmica que ele foi forçado a fazer por 300 anos, falando do Brasil, ficamos 300 anos sendo uma colônia, e aí temos mais 200 anos de independência, mas que nós continuamos a replicar esse tipo de coisa. Esse tipo de estrutura não se desfez após a independência. E com essa estrutura de sempre enviar nossas coisas para fora, a gente acaba esquecendo o que está dentro, a gente acaba não valorizando e não dando tanta importância para nós mesmos. Se você for ver os países ricos, os países desenvolvidos, eles têm dinâmicas muito fortes internamente, eles têm um mercado interno muito forte. Porque eles se reconhecem assim, eles reconhecem que isso faz parte da sua grandeza e parte da sua riqueza. Assim como também criar um mercado interno forte faz parte para você melhorar as condições de vida da população, você cria mais empregos, você cria todas as melhores oportunidades e melhores condições para que a população prospere. Então, enquanto o Brasil e esses outros países não mudarem essa estrutura que vem da colonização, nós vamos continuar tendo esse mesmo problema de usamos nossas terras, usamos nossas minas e nossos recursos naturais, nossas riquezas naturais, para vender lá para fora. Nada fica aqui. É tudo visando o mercado externo. E nós precisamos mudar isso se a gente quiser começar a se desenvolver. Nós precisamos começar a pensar mais
no interno. Precisamos começar a pensar mais no Brasil, nos brasileiros e em como desenvolver a gente. Mas bem, por hoje é isso. Eu espero ter conseguido deixar clara a minha visão, minha opinião sobre isso tudo. Por favor, se você pensa de uma maneira diferente ou quer comentar qualquer coisa que seja, dar sua opinião sobre alguma parte do vídeo, dar sua opinião sobre tudo, sobre esse tema mesmo, deixa aí nos seus comentários, eu vou adorar ler, eu vou adorar responder e se você discorda de mim, vamos conversar, vamos debater sobre isso. Claro que num nível civilizado, né, sem xingamentos, mas é sempre enriquecedor a gente falar, debater sobre um tema e dar nossas ideias, dar nossas opiniões sobre isso e compartilhar experiências. É sempre algo que ajuda muito nesse tipo de debate. E se você gostou do vídeo, por favor deixa um like, é muito importante pra mim, muito importante pro canal. E se gostou do conteúdo que eu faço aqui, de outros vídeos, e não quer perder próximos vídeos que eu faça, se inscreva no canal e ative o sininho para que assim não receba as notificações do YouTube e não perca nada. Obrigado pela atenção de vocês até aqui e até mais!